Paulo Marcelo. De volta, uma ótima manhã pra você. Que correria. Sexta-feira, hein, gente? 19 de maio. O mês de maio tá voando de novo, hein, Chico Azul? Como passou rápido esse mês, ela está passando ainda, né? Mas do jeito que as coisas estão acontecendo. A Nina Nogueira tá mandando bom dia aqui pra gente. Oi, Nina, bom dia, seja bem-vinda. A Rita Freitas também. Muito obrigado a vocês que estão encaminhando aqui as mensagens no WhatsApp, né, com relação às reclamações. A gente encaminha depois para a equipe de produção e vamos atrás da resposta para vocês, tá bom? Deixa eu dar as boas-vindas aos nossos convidados. Hoje são 2 convidados aqui, feliz demais com a presença deles. Professor Camilo, professor de Ciência Política. Vamos falar sobre esse... Aliás, esteve conosco ontem por telefone, mas eu perguntei aqui, surpresos com alguma coisa? Bom dia, Camilo, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo Marcelo, sempre um prazer estar aqui. E nós estamos num momento realmente em que as surpresas vêm acontecendo dia após dia. Não sei se são tão surpresas assim, mas é sempre um prazer estar aqui falando. Muito obrigado, viu? Hoje honrado também com a presença do professor William, que foi meu professor inclusive, então é um prazer ainda maior. Professor William, advogado, vai falar com a gente também desses escândalos que tem... A cada dia que passa vai ganhando corpo aqui no nosso Brasil. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo Marcelo, bom dia a todos, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez. Enfim, como o Camilo disse, a gente não se surpreende mais com nada, na verdade, né? O ambiente político, as surpresas, na verdade, ficam para aqueles que desacreditam, porque, enfim, a gente que está um pouco mais antenado do que está acontecendo, as surpresas não temos mais surpresa, na verdade. Temos expectativas do que pode acontecer, mas surpresa, realmente, eu acho que a gente não tem mais. Deixa eu brindar aqui a presença de vocês. Muito obrigado. Viva. Vindo aqui hoje falar desse tema tão discutido. Mas e aí? Eu vou até pegar a deixa do professor, né? Do professor William. O que acontece agora? O que vem pela frente? O que a gente pode esperar depois de tantos escândalos? Eu digo o seguinte, e sempre falo isso em sala de aula, o Camilo já deve ter ouvido eu falar sobre isso. O problema todo que nós temos é um problema político e um outro jurídico. E o jurídico depende muito do que entendeu o STF. E ultimamente, o STF está entendendo como ele quer, não é? Eu digo o seguinte, porque nós temos uma situação que ontem o presidente Michel Temer disse que não vai renunciar. Então, se não vai renunciar, a gente tem que partir para uma segunda etapa. Ou nós temos um impeachment recebido aí, porque já temos 4 ou 5 pedidos de impeachment formulados aí por diversos partidos, ou então aquela votação, aquele julgamento que temos lá no TSE sobre a cassação da chapa Dilma Temer pode ser adiantado e até, sei lá, uma semana atrás o governo achava que aquilo estava controlado e hoje não se sabe o que vai acontecer. A cassação da chapa pode ganhar força agora? Pode ganhar força por conta desse ambiente, né? Enfim, são julgamentos, né? Tem um livre convencimento de que os juízes que os ministros podem ter lá e de repente isso pode ganhar força. E o discurso do Temer ontem, aquele breve discurso, ele começou um pouco ansioso, era para estar mesmo, depois ele foi se acalmando ali, mas ele foi, firme, não vou renunciar. Ele foi incisivo, né, na decisão dele, lembrando que ele, enquanto presidente, ele goza de prerrogativa também. E enquanto investigado, isso é uma preocupação que todos têm, né? Todos os investigados que hoje gozam de prerrogativa, eles querem manter esse status, né? A fim de que não caiam nas mãos aí da primeira instância do Poder Judiciário, né? No caso da Justiça Federal. Mas é interessante ver toda a articulação que veio acontecendo ao dia de ontem. Alguns jornalistas chegaram mesmo, antes da fala oficial do presidente, a falar que ele renunciaria, né? Algo que foi comunicado, foi avisado, alguns deram esse furo, o que depois não veio a se concretizar. Mas a depender da articulação política que vai ser feita a partir de agora, a renúncia talvez seja a única solução ao presidente Temer, porque se ele perder, né, a sua base aliada, que é aquilo que dá sustentação ao seu governo, já que a aprovação dele por parte da população sempre foi muito pequena, ínfima, se ele perder essa base, ele vai se ver acuado e não vai conseguir fazer aquele que é o único intento do seu
governo, que são as reformas. Né? O governo do Michel Temer, sem as reformas, ele é vazio, ele não tem outro aprofundamento, tanto que ele próprio se coloca, né, coloca o seu governo como um governo reformista. Mas todo esse acontecimento, ele tem talvez um lado positivo. O lado positivo é que a gente vai ter mais tempo para poder discutir aquelas reformas que vinham sendo colocadas de uma forma acelerada. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, que, como eu disse em outras oportunidades, embora acho que sejam importantes, elas têm que ser melhor discutidas junto com a sociedade, junto com a população. O Ricardo Noblar, ontem do Globo, à tarde ele cravou que ele iria renunciar, né? Foi exatamente. Ontem eu estava assistindo, tarde da noite, um programa que não lembro qual, que teve uma entrevista, ainda que bem sucinta, com aquele repórter da Globo que publicou essas questões e disse que essa informação já tinha sido passada para ele há uma semana atrás, mas ele estava checando para ver se era aquilo mesmo, para publicar de forma detalhada, né? Porque a publicação do Globo, vocês viram que tinham lá detalhes das falas, enfim. Então a fonte que passou isso para esse repórter é uma fonte bem segura. Mas a questão toda que eu concordo com o Camilo está dizendo, essas reformas que foram propostas foram de maneiras assodadas, enfim, a gente precisa um discurso, uma maior engajamento da população. A população tem que saber do que está acontecendo e não simplesmente colocar agora abaixo uma reforma para interesses do mercado, provavelmente dito. Enfim, claro. A gente precisa ter um pouco de cuidado nisso. Mas enfim, o Michel Temer, ele está com um problema. Na verdade, eu concordo com uma coisa que ele disse ontem no pronunciamento, foi que a semana o governo viveu o melhor e o pior momento. De repente, no começo da semana, tivemos aí alguns índices, alguns indicadores econômicos favoráveis e, enfim, a quarta-feira e a quinta-feira que nunca acabou. Né? Hoje o Brasília, de repente, está vivendo um clima de ressaca, né, antecipada, porque ainda é sexta-feira, depois daquela bomba. E outras informações dão conta que vão aparecer outras delações aí, envolvendo desdobramentos dessa delação. Com certeza. O Lauro Jardim, realmente ele teve uma fonte que confiou muito, ele confiou muito na fonte e a fonte confiou muito nele, né? Foi, até ele trazer tudo isso à tona. E ele estava com medo de ser furado, né? Porque a informação já estava vazando. Exatamente. Eu publico ou não publico, porque daqui a pouco ele não publicaria, amanhecia outro dia com a publicação de outra. Né? E é interessante, Paulo, que todo mundo tem fontes ligadas às investigações. Todos. O próprio Joesley Batista, ele tinha um procurador que agia, pelo menos, da delação ao seu interesse. Ele tinha uma fonte dentro. Ele tinha fonte. Ao que se imagina, o presidente Michel Temer também sabia dos passos, do que estava acontecendo. É isso mesmo. O repórter, naturalmente, também tinha sua fonte. É função do repórter ter boas fontes. Então, as investigações acabam que elas são anunciadas antes mesmo de serem tornadas públicas. No caso, antes mesmo de haver a homologação da delação, né? O Joesley estava lá dentro do gabinete do ministro Fachin e já estava repercutindo tudo que estava sendo proposto ali naquele momento ainda um pedido de delação. O interessante é que enfim, já tive em Brasília várias vezes, inclusive no STF, enfim, para você entrar você tem que se identificar, é uma baita de uma burocracia e essas pessoas têm livre acesso, ou seja, entra pelo elevador privativo sem ser identificado, e a justificativa era para que não houvesse uma identificação dessas pessoas, para que não vazasse aquilo que acabou. Já tinha esse cuidado, na verdade. Exatamente. Mas o grande perigo é a forma como essas relações estão sendo feitas. Esse que é o problema. E eu conversando ontem, porque a sala dos professores ontem na PUC estava... Só dava esse assunto. A gente não tinha outra coisa, a televisão ligada lá no repórter, no noticiário para ver o que estava acontecendo, e a gente conversando, e uma coisa a gente cravou ali: enquanto essa investigação não chegar no próprio judiciário, a gente não tem assim muito alento do que está. Você tem em mente que ela pode terminar no judiciário? Não, na verdade a questão é o seguinte, porque nós estamos falando de legislativa e executiva, enfim, o Camilo
PhD nessa questão de administração pública, o único órgão que pode controlar os dois é o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário não pode ser controlado por esses dois órgãos de forma típica, né? Mas o que a gente acaba ficar perplexo, digo que nada mais surpreende, mas o que eu fiquei perplexo foi a questão do procurador da República lá tá envolvido na questão, ou seja, ser preso, né? Então, não sei, eu não estou colocando aí, estou colocando em dúvida, não estou afirmando nada, mas estou colocando em dúvida, enfim, da lisura desses julgamentos, dessas delações. Como é que será nos bastidores que isso é realmente o próprio processo acordado? De investigação, né? Como é que isso acontece? É uma coisa que a gente tem que levar em consideração, sim, porque obviamente que esse cidadão que agora jogou essa bomba aqui, está em Nova York, na torre Trump. Aliás, a Trump Tower tem, com todo respeito, deve ter alguma coisa lá, porque lá está o Zé Maria Marim também, né? Tem atraído bastante pessoas. Com alguma conduta desvirtuada, né? Dizem que o Joesley saiu lá do apartamento, ele mudou de endereço, né? Ele tá numa parte hotel lá em Midtown, em Manhattan, de repente, para não ficar muito... Tô saindo daqui porque já descobriram meu endereço aqui. Eu tô temendo. Eu tenho aqui o áudio da fala do Temer. Vamos soltar ela aí, Chico Azul, por favor, aqui na Central Técnica, às 11h39, só pra gente dar sequência aqui no nosso papo. Ouçam conosco. A revelação de conversa gravada clandestinamente trouxe de volta o fantasma de crise política de proporção ainda não dimensionada. Portanto, todo um imenso esforço de retirar o país de sua maior recessão pode se tornar inútil. E nós não podemos jogar no lixo da história tanto trabalho feito em prol do país. Ouvi realmente o relato de um empresário que, por ter relações com o ex-deputado, auxiliava a família do ex-parlamentar. Não solicitei que isso acontecesse e somente tive conhecimento desse fato nessa conversa pedida pelo empresário. Repito e ressalto, em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente porque não temos nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Sempre honrei meu nome. Na universidade, na vida pública, na vida profissional, nos meus escritos, nos meus trabalhos. E nunca autorizei, por isso mesmo, que utilizasse o meu nome indevidamente. E por isso, quero registrar enfaticamente: a investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Bom, exijo Paulo, investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. A fala do presidente, ela é muito contundente, ele é muito incisivo. Ele não copiou o Emmanuel Macron ali, não? No estilo dele? Quem sabe? O presidente da França. Eu senti uma... Mas o que é importante notar, que ainda, né, e as gravações, todo mundo teve acesso a isso agora, ainda que ele não tenha dado o aval ou determinado a compra do silêncio do ex-deputado, ex-presidente da Câmara, ex-deputado, do Cunha, ele participou de uma conversa ali que no mínimo é interessante e que mostra muito do que a administração pública brasileira aqueles traços patrimonialistas, coronelistas, porque ele participou de uma reunião na sua casa, na residência oficial, né, enquanto presidente da República, em que o empresário relata diversas informações de como ele estava agindo para escapar de uma investigação, né? Ele relata ali que ele pagava propina, ele relata que ele, né, dava essa contribuição à família do Cunha para poder se livrar. Concordando. Ele relata que ele tinha juízes, procuradores que patrocinavam os seus interesses na investigação, e o presidente escuta aquilo
com uma naturalidade tremenda e, ao que se viu, não tomou nenhuma providência em relação a isso. Então, ainda que ele não tenha determinado a compra do silêncio do Cunha, ele participou de uma conversa que, no mínimo deve ser investigada, porque é uma conversa que denota relações que vão além de uma relação empresário-presidente da República. São relações promíscuas. A conversa ali, né, que deveria ser uma conversa oficial, ela foi revestida de uma conversa, quase que uma conversa de boteco, né, que a pessoa faz revelações de crimes que estava cometendo e o presidente ali concorda ou se omite em fazer algo. Ontem eu ouvindo o áudio eu não acreditei. Eu falei, gente, mas que cabeça desse... Tem um trecho aqui da fala, né, que eu acho que pode ser um ponto onde eles vão pegar ele, o doutor William, não sei se eu estou certo ou não, que o Joesley fala, eu tô dentro do possível, deu o máximo que eu dei ali, zerei tudo que eu tinha de alguma pendência, né, no caso aqui ele citando o Eduardo Cunha. Aí o Temer tem que manter isso. Na verdade, fala, né? A leitura do áudio todo, né, diz que agora eu virei amigo, eu tô de bem do Cunha. Isso. No final disso tudo que ele diz, eu tô de bem do Cunha e o presidente vai ter que manter isso. E aí eu tô fazendo aqui o advogado do diabo, porque essa função... Na verdade, algumas pessoas dizem, como é que você vai defender aquele que cometeu um ilícito? Enfim, todos têm o direito de uma defesa. Não estou aqui defendendo o presidente, eu estou dizendo qual é a defesa que os advogados do presidente, os bons advogados que o presidente tem, obviamente, fará. Não sei se o Camilo vai concordar comigo. Quando ele diz aí tem que manter isso, eu tenho certeza absoluta que a argumentação dos advogados vai ser essa sua amizade, essa sua não... conflito com o Eduardo Cunha, é melhor manter isso e não necessariamente o pagamento desses valores. Mas aí o que eu concordo com o que o Camilo diz no seguinte sentido, o presidente, no mínimo, e aí o que acontece a surpresa ou a perplexidade que nós temos isso aconteceu há um pouco mais de um mês. No meio, né, dessa investigação da Lava Jato, que todos, enfim, está passando o Brasil a limpo de uma certa forma, e esses caras, eu tenho conversando, enfim, a gente discutindo isso lá com os nossos colegas, isso tem duas razões, ou é um amadorismo completo, que eu não acredito, porque essas pessoas todas são cobra criadas, né, ou é a segunda opção, que é mais, enfim... mais possível essa, que é a incerteza da impunidade. Não, bom, essa república nossa aqui é o seguinte, nós vamos ter que juntar os nossos interesses, não interesses da população, Sim. Os nossos interesses, e vamos comprar todo mundo para ter, enfim, essa relação que tem esses empresários. O Joesley foi um dos maiores, ou o maior doador de campanha política, mais de 200 mil reais lá em 2002 para 250 milhões de reais agora nessa campanha, para 24 partidos diferentes, ou seja, ideário partidário inexiste nisso, né? Eu vou comprar todo mundo, ou seja, eu vou patrocinar todo mundo, porque aí eu vou conseguir todas as minhas vantagens, quem quer que seja que esteja no poder. E é estranho porque acho que é no site a FGV que criou um portal de transparência, não é isso? Existe um portal que acho que é administrado pela FGV. A JBS ela é a 25ª, né, no ranking de doações dentro da lei, dentro das normas. Fora isso a primeira. E nós comentamos aí, acho que uma outra participação minha, justamente isso, né? Como é que nós queremos, né? Como é que a gente pode ter o ideal de que a sociedade seja representada de uma forma coletiva nos seus interesses, se nós temos apenas poucos interesses que patrocinam o nosso sistema político, né? E daí vem a importância da mini-reforma eleitoral de 2015 e do que está sendo proposto a partir de agora, justamente por isso. É impossível pensar que o empresário doa aí 250 milhões ou até mais que isso a quase todos os partidos, sem nenhum interesse, simplesmente querendo que os ideais partidários sejam levados ao debate. Ele é um simpatizante da política. Nós vivemos num sistema capitalismo e ele não foge a essa regra, né? O empresário que dá dinheiro, ele quer que o seu interesse seja patrocinado. Claro. E esse interesse patrocinado, muitas vezes, à custa da grande parcela da sociedade. É esse o retrato que nós estamos vendo triste. Claramente. Nosso sistema político,
e eleitoral, ele está exaurido. A gente chegou no momento que é impossível continuar da forma que está. E talvez a reforma mais necessária desse momento seja essa que já vem sendo discutida aí desde que o Brasil é Brasil, que é a reforma política. Eles estão priorizando reforma da Previdência, reforma trabalhista, mas nós temos eleições do ano que vem. É a política que seria mais urgente. Sim. Porque no sistema que nós temos desde a Constituição de 88, faz com que o presidente da República, para ter, na verdade o executivo como um todo, né, não só o presidente da República, mas especialmente o presidente da República, que nos afeta a todos nós, para que tenha um governo de coalizão, ele precisa fazer esses acordos. E faz acordo de que jeito? Faz acordo comprando parlamentar. Ou essas concessões todas. Porque antes nós tínhamos a questão era o seguinte: eu vou soltar uma emenda parlamentar aqui, outra ali, para que o político pudesse fazer a obra lá no seu recanto, e aí ele conseguia angariar os seus votos, ou seja, as promessas que ele tinha feito na campanha, ele faria com essas emendas parlamentares. Ou seja, o próprio orçamento público tinha essa negociação. Então eu vou soltar uma emenda ali, eu vou soltar outra aqui. Agora não. Agora, ou seja, desde que aquela ação penal 470 lá, que tratou especificamente desse assunto, e de lá pra cá, mesmo com toda aquela repercussão, e se a gente parar pra pensar, o atual momento político transforma aquele mensalão num crime de menor potencial ofensivo, vamos lá, dentro do juridicamente dizendo, aquilo lá seria juizado especial perto disso que está acontecendo hoje. Para o parlamentar, para votar uma reforma, para votar de acordo com o que o governo quer, ou seja, para fazer parte da base aliada, não é por conta de ideário partidário ou algo do tipo, é por conta da compra. Roberto Jefferson é café pequeno, perto que nós estamos acompanhando hoje. Ele já não existe mais. Se você for imaginar o Paulo Maluf, que dono Paulo Maluf lá atrás. Aliás, o Paulo Maluf mandaram hoje uma foto dele aqui e falou assim: amadores. Mais Você recebeu isso também? Mas olha só onde a gente chega. Olha onde nós chegamos. Enfim, exatamente. Mas a reforma trabalhista e previdenciária, talvez ela venha sendo pautada com essa força, com essa energia toda do governo, justamente porque, ao que se percebe, o governo está patrocinando outros interesses. Com certeza. Porque o próprio PMDB, no seu site oficial, fez uma pesquisa, né, colocou lá uma enquete no seu site oficial, PMDB. Colocou, né, o que as pessoas achavam sobre a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Mais de 90 e tantos % se manifestaram contrários. E ainda assim, o PMDB é o principal partido que patrocina essas reformas. Ou seja, existem outros interesses que talvez sejam maiores que o interesse da grande parcela da população, porque são interesses econômicos, são interesses da classe empresarial. Agora, esse jogo de interesses, ele é natural dentro de uma democracia, dentro de uma república, mas a forma com que isso está sendo colocado é uma forma absolutamente ofensiva aos ideais da própria democracia. Hoje existe essa troca, essa compra de favores. O grande empresário, ele patrocina o político, que por sua vez tem a obrigação de representá-lo. Né? E o governo ele está agindo dessa forma. Isso ficou muito claro nos áudios. Porque se o presidente não pediu para apagar o silêncio, não pediu para fazer alguma coisa, no mínimo ele ouviu aquela conversa como se fosse muito natural. Eu tô fazendo uma manobra aqui, eu tenho um procurador, um juiz ali que vai me atender, que vai tirar esse pessoal da minha cola, e o presidente ali no meio. Então talvez seja o momento para a gente refletir ainda mais nessa necessidade de uma reforma política, que a população possa ainda mais estar presente nessas decisões que vêm sendo tomadas, e que a gente não deixe passar isso despercebido. Porque que as reformas trabalhistas e previdenciárias são importantes, elas são, mas elas têm que ter um viés de uma discussão com a sociedade muito maior do que está tendo. Ela está sendo discutida de uma forma acelerada, sem que haja uma discussão nacional, e é algo muito importante que vai impactar a vida de todo mundo. Então é importante a gente aproveitar esse momento de caos político, de incertezas, para poder fazer essa discussão novamente, para rediscutir esses temas que são tão importantes. Estão falando, o Lemanus Temer foi cúmplice, foi conivente com todo o desabafo do Joesley. O Joesley não estava desabafando, não, ele estava plantando, né? cavando. Enfim, o problema todo
todo é a passividade que o presidente da República recebeu as informações sem tomar, né, o mínimo que ele tinha que ter feito quando começou a falar algo que poderia comprometer. Um político de tanta experiência, de tantos anos, ele falou: para essa conversa aqui, que essa conversa está tomando rumo que não é interessante. Mas o problema que ele queria, obviamente, ele tinha, na verdade, interesses ali, e essa questão que falava aí da taxa Selic, enfim. O mercado até ficou muito preocupado ontem. Todo mundo viu que tivemos 2 circuit breakers, né? Para o ouvinte entender isso, quando a bolsa baixa mais de 10%, para a negociação, para que, senão, quebra, né? Enfim, e o mercado ficou muito preocupado com o que ia acontecer hoje, né? E o grupo do JBS comprou dólares um dia antes. Exatamente. Será que eles tiveram alguma... Tem isso também. Não, na verdade, sim, a gente pode, mas a gente poderá ser justificado porque eles têm negociação no mercado internacional e de repente operam na bolsa nesse sentido, mas vai ser difícil explicar, porque ele sabia que essa bomba ia cair e, enfim, se valeu disso. Né, no dia anterior o dólar estava valendo 3,10, obviamente deve ter comprado todos que foi possível e no outro 3,40. Né? Olha, as delações ou colaborações premiadas, elas são do aspecto ético, elas são muito injustas. Eu vi uma analogia muito interessante. Se hoje a polícia parar parar um carro, né, que tem um motorista e um traficante de drogas, e tiver uma quantia de droga naquele carro, quem vai ficar preso? O motorista ou o traficante? Daí a pessoa da analogia falava: não, quem vai ficar preso é o motorista, porque o traficante, ele é munido de informações, e com essas informações ele vai fazer a sua delação. O motorista, que pouco sabe, mas que estava ali no lugar errado com a pessoa errada, ele vai se prejudicar. E é o que está acontecendo nessas delações. Aqueles que têm mais informação para trocar, né, tem mais informações para oferecer, para se safarem, para terem penas reduzidas, eles estão fazendo. Então essas delações, essas colaborações, elas têm que ser ouvidas com muita atenção pelo judiciário. O próprio presidente Lula, né, lá no seu interrogatório ao juiz Sérgio Moro, ele falava, né, e ele falou de várias vezes de forma contundente: a senha para o Ministério Público Federal é falar Lula. Falou Lula, pronto, tá resolvida a questão. A gente vai aceitar a delação. Não tô aqui fazendo julgamento que isso de fato é verdade ou não, mas é muito importante que o judiciário tenha essa atenção para saber o que é uma delação, né, o que é real e o que está sendo produzido simplesmente para agrupar nesse grande círculo de investigação. Talvez por isso a Polícia Federal ela esteja um pouco mais preocupada em tentar fazer essas ações coordenadas, essas ações que demandam um acompanhamento. O nosso tempo tá... Nossa, gente, esse assunto é assunto para mais de hora, mas pode completar, não, se professor. Me permite só uma questão, duas coisas, na verdade. A primeira é a diferença do tratamento e, de repente, por conta das informações que tem entre o Marcelo Odebrecht, que está preso há mais de 2 anos, e esse Joesley, que agora está nos Estados Unidos com completa imunidade, sem nem tornozeleira eletrônica, ou seja, podendo usufruir aí de todo o luxo e riqueza que auferiu, sabe lá se como, né? Mas a questão do que o Camilo falou das reformas, eu só quero pontuar aqui uma questão importante, que eu, como coordenador de extensão do curso de Direito da PUC, nós estamos elaborando um projeto já para o próximo semestre, para a gente levar para a população esclarecimentos a respeito das reformas previdenciária e trabalhista, o que isso pode impactar na vida dessas pessoas. Então nós vamos percorrer os centros comunitários, nós com os alunos lá engajados nisso, para explicar o que é a reforma previdenciária e também perante a associação comercial, já estou lançando aqui de antemão, vou conversar com o presidente a esse respeito, para a gente mostrar também para o empresário qual o impacto que terá a reforma trabalhista na relação de emprego. Eu acho um trabalho bastante importante. Importantíssimo. Conte com a gente para divulgar esse trabalho. Com certeza, quando a gente for lançar, realmente eu vim aqui para a gente conversar a respeito. Faço questão. Eu tenho que encerrar, mas eu não posso deixar de tocar no assunto no nome do Aécio Neves, porque nós tivemos o senador, né? A irmã dele já com a foto da roupinha da Suape, aquele pijaminha vermelho. O primo? Né? O primo, a Andréa Neves, que era considerado uma rocha ali, né, na vida do Aécio. Essa divulgação, pra mim, eu acho um exagero com qualquer... sem nenhum tipo de partidarismo ou não. Sim, eu acho que esse tipo de coisa é um exagero. Mas, por outro lado, isso pode ter sido baseado em ódio, em vingança, por parte
de repente, dos jornalistas ali de Belo Horizonte, porque ela perseguiu muito. Muito. Então isso pode ter sido, ou na verdade foi... Mas quando se fala muito, é muito mesmo. Com certeza isso foi... A imprensa de BH sofreu muito. Fruto de ódio, enfim, mas de toda forma, o que eu digo, e falei isso até discutindo com alguns colegas, não tem exceção. Se praticou algo, tem que pagar, tem que ser investigado. Enfim, a questão de pedir, aí a justificativa, não, eu pedi dinheiro porque eu precisava pagar o empréstimo pessoal. Um empréstimo pessoal, um advogado. Poxa, 2 milhões? 2 milhões de reais. É certo que essas pessoas que advogam para esses políticos, obviamente cobram um valor alto justificando o seu trabalho. Mas vamos combinar, né? O Aécio vai pedir dinheiro para JBS para pagar os honorários. O que ele queria em troca disso? Obviamente, veja a gravidade. Nós temos não só mas nós temos 2 senadores envolvidos nessa discussão. Tem outro, o senador Zezé Perrella também. Realmente. Ele recebeu essa quantia que foi determinada, que foi direcionada ao Aécio Neves. Então, 2 representantes do estado de Minas Gerais envolvidos aí em casos crassos de corrupção, um afastado do exercício do mandato agora, mas o que também compromete a própria relação do estado de Minas Gerais com o governo federal diante de toda essa bagunça que está acontecendo. Para finalizar, rapidinho, uma de cada aí, Temer finaliza esse ano no governo? Eu acho que não. Não? Eu acho a situação dele vai ficar insustentável e ele vai acabar... Ou pela renúncia, ou ele pede pra sair ou tiram ele. Ele vai pedir pra sair. Ele pede pra sair? Eu acho que eles vão tirar. Muito bem, 1-1 aqui, deu empate. Muito obrigado pela presença, viu, gente? Sensacional a participação de vocês. Muito obrigado, Chicão. Eu volto hoje ao vivo lá na TV Plan, 7h40 da noite. Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Estúdio News. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.